Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Paulinha, vamos falar de polêmica, né? O STJD, agora será a decisão agora à noite, né? Negou lá o pedido para que o Flamengo não pudesse, né, utilizar a liminar, né, no caso para cair a liminar, indeferir o pedido, para que o Flamengo não utilize da sua liminar para poder ter público, né? E então, juridicamente falando, o Flamengo está livre para ter público. A gente teve um desenrolar, que aí eu já vou passar aqui para você também comentar, que após a decisão do STJD, né, negando esse pedido dos clubes, eles articulam de não entrar, né, articula o adiamento, né, da rodada do Brasileirão após essa decisão. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa decisão do STJD e sobre essa postura que os clubes podem adotar, que foi algo que eles conversaram naquele conselho técnico, que a gente debateu aqui também, e que ocorreu sem a presença do Flamengo. Então vou relembrar mais ou menos um pouquinho só para tá, na situação. Semana passada, né, quando o Flamengo, a prefeitura liberou público no Maracanã, o Flamengo vai usar a liminar para receber, né, torcedores no estádio em 3 jogos testes, todos com mando do Flamengo. E aí os clubes se reuniram com a CBF, menos o Fla, foi o único que não participou, para debater essa questão de retorno de público, e todo mundo foi contra o Flamengo, falando que não achava justo e que ia entrar com um pedido na CBF para realmente adiar essa rodada. Isso já estava sendo debatido lá atrás. O Flamengo não foi na reunião, porque o Flamengo alega que de responsabilidade das autoridades locais liberar ou não a presença de público. Então, toda vez que a autoridade libera, o clube pode colocar público. Então, como ele entende que a CBF e os clubes não têm que debater sobre isso, o Flamengo nem sequer foi na reunião. O Atlético Mineiro, a gente até falou sobre isso. Quem quiser assistir o outro resenha, procurar aqui, vai achar que a gente... Foi qual pré-jogo, Túlio? Acho que foi o do último jogo, não foi? Não, do último foi você, o Rafa. Foi de semana passada. Foi o último jogo antes da... Não, foi do Brasil, que a gente não estava fazendo. Lembra? Foi. Brasil. Aí o Atlético Mineiro primeiro estava a favor dos clubes, depois voltou atrás, né? Foi pressionado, porque ele tem a liminar também. E aí a gente cai na justificativa de que se o Flamengo jogar com torcida não vai ter isonomia. O que isso significa? O campeonato vai ficar desequilibrado. O Flamengo vai ser beneficiado pela presença da torcida. E aí a gente volta naquele debate que eu já até falei aqui, de isonomia, que não teve quando o Flamengo jogou desfalcado lá no começo do campeonato, né? Porque tinha um monte de jogador convocado. Gabigol mesmo só estreou na 10ª rodada do Brasileirão. Então, quando a gente tem jogador convocado, não tem isonomia, né? Quando lá atrás a gente teve que jogar contra o Palmeiras com sub-20 porque estava em surto de Covid, também não teve isonomia, não tem problema. Então, acho que isso é a maior hipocrisia, né? Cada um quer ver o seu lado e a hora que os estados começarem a liberar, todo mundo aos poucos vai voltar atrás e vai deixar, porque a gente sabe que é uma receita que pesa muito no orçamento, né? Assim, é bizarro o que os clubes arrecadam com o valor dos ingressos. Então, não tem como começar a liberar, todo mundo vai parar de falar de isonomia e vai começar a botar torcida. Então, acho que isso é uma hipocrisia absurda. Mas não desistiram de tentar cancelar essa liminar. E o STJD foi nessa noite, por volta de 6 horas, mais ou menos. O presidente, o Otávio Noronha, emitiu uma decisão, gigantesco o texto, não tem nem como trazer aqui para vocês, enumerando todos os aspectos, né, que foram avaliados. E aí ele encerra falando que ele não vê razões para o cancelamento da liminar e mantém o pedido do Flamengo, a solicitação do Flamengo, que está juridicamente, né, amparado para poder colocar, né, público no Maracanã para receber o Grêmio amanhã. E, inclusive, os ingressos já foram comercializados, já estão sendo retirados, e o Flamengo juridicamente protegido. Por causa disso, os clubes voltaram com essa história aí de querer adiar, né, a rodada do Brasileirão. A gente até fez uma matéria, né, Túlio, quem quiser conferir lá no colunadofla.com falando sobre isso, que a CBF ela ia avaliar a questão, mas que ela não pode garantir o adiamento, porque
mexe com questão de direito de transmissão, tem terceiros envolvidos, não é simplesmente os clubes querem, eu vou adiar, porque tem todos os contratos de transmissão aí, então isso é um empecilho para que isso aconteça. O que eu acho também que é desnecessário, né? Porque quando o Flamengo estava jogando de 48 horas, ninguém falou nada. Provavelmente nós vamos jogar de novo, porque vai ter convocação, vai ter eliminatórias em outubro, né? E a gente já tem 3 jogos adiados do Brasileirão. Provavelmente eles não vão suspender, porque não vai ter data, né, Túlio? Não tem como, já tem 3 só do Flamengo. Se adiar mais para a próxima data FIFA, que já é mês que vem, simplesmente não vai ter data. Então eu acho que não devem suspender para a próxima data FIFA, isso é achismo meu, tá? Não é informação. Eu acho que não suspende porque não vai ter data. E aí o Flamengo vai ter que voltar a jogar 48 horas para repor os jogos que estão atrasados. Aí eu quero ver virem falar de isonomia. Vamos esperar as próximas declarações. Inclusive, né, eu li a decisão, né? Eu gosto muito de direito, né? Eu gosto muito do data vênia. O data vênia, mano, imagina, chega assim, data vênia. Me pega o data vênia. O data vênia me pega. Ele escreveu o data vênia da decisão, mas ele considera várias questões, né, como você abordou, né, para dar essa decisão. E uma coisa que um dos argumentos dos clubes era justamente essa questão da isonomia, que ele fala, inclusive na decisão, mas ele fala da questão da pandemia e fala que o Brasil é um país continental, né? De que cada lugar, a pandemia, né? No caso, o vírus, ele vai trabalhar, ele vai ter uma consequência de um jeito, né? A gente não pode comparar, por exemplo, né? Vou botar dois municípios do Rio superpopulosos, São Gonçalo e Caxias, por exemplo. Não vai ser igual, por exemplo, a área metropolitana, o município do Rio, que é menor, né? Então, isso tudo ele considerou, falou, cara, às vezes vai estar ruim no local, vai estar pior às vezes, né? Você vai estar com, sei lá, uma segunda onda, alguma coisa nesse aspecto, a doença pode estar tendo mais consequências, tendo mais casos, mais doenças, mais pessoas perdendo a vida do que em determinado lugar. E é justamente isso que ele fala, que priorizando a decisão das autoridades públicas. Um outro aspecto aqui que ele trouxe, eu acho que isso foi um tapa na cara, que ele tapa com luva de pelica, né? E data vênia, para ler aqui, né, o presidente do STJD, que ele fala, né? A isonomia, como se sabe, deve ser analisada sob o seu aspecto material, posto que muitas são as circunstâncias que podem acabar por distinguir hipóteses. Então ele fala, beleza, você tem a isonomia, isso é fato, mas às vezes pode ter situações em que você, infelizmente, né, não pode, né, aí ele entra na situação do Palmeiras que a gente vai falar aqui, mas você fala assim, beleza, você tem uma situação ali que pode ter algum risco, e você não vai botar as pessoas em risco em nome de uma isonomia. Você aponta mais ou menos o que ele está falando aqui. Aí ele diz, né, abrindo aspas aqui, data vênia ao Otávio Noronha. Data vênia é foda, mano. Data vênia. Chega pra mina no ouvido dela e fala, data vênia. Mano, derrete na hora. Apenas para que se traga a lume. Oi? Me agrada. Me agrada. Piada interna, rapaziada. Me agrada. Ou tem um outro agora do nosso. Me apetece. Temos agora também o Me Apetece e o Vejo com Bons Olhos. Piada interna. E aí, aí ele continua aqui. Apenas para que se traga a lume um exemplo histórico, né? Na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2019, o Flamengo foi obrigado a jogar sem que lhe tenha franqueado acesso de sua torcida ao estádio na qualidade de visitante, na partida em que enfrentou o Palmeiras na cidade de São Paulo. No primeiro turno daquela mesma competição, o time do Palmeiras já havia visitado o Clube de Regatas do Flamengo e utilizado normalmente sua carga de ingressos. Então é isso. O Palmeiras não foi lá no STJD, porque também foi uma decisão do STJD para a gente não ter público lá. Falou, olha, tem risco. Né? Desculpa te rapidinho. Eles alegaram questões de segurança, né? Aí eu acho engraçado que no jogo que teve entre Flamengo e Palmeiras, antes disso, foram torcedores do Palmeiras que arrancaram as cadeiras lá da arquibancada, queriam tacar nos jogadores, mas a nossa torcida que não podia entrar lá por questões de segurança. Aí você vê o tamanho da hipocrisia de quem quer falar de isonomia de campeonato. Sim, e vai lembrar, assim, lógico, eu considero totalmente a situação que a gente vive no Brasil, nesse momento, né, nesse mais de um ano e meio, diferente de você ter um risco em que o Palmeiras alegava em determinada partida, mas assim,
Na época não teve nenhuma grita, nenhum clube ameaçou de não jogar, né? Nem o Flamengo também falou, não vou entrar em campo, né? Aquilo era um absurdo, porque eles fizeram valer também aqui a sua carga de ingresso e ninguém falou em isonomia, ninguém. Isso é um exemplo, assim, que é um tapa que ele dá, que ele fala, irmão, na época aqui, eu dei a decisão aqui para um clube, né? E tinha uma situação, uma hipótese, né? Que era a questão que eles alegaram de segurança, e que eu não vou colocar a isonomia na frente, né? E aqui ele tá, você tem decisões de pessoas qualificadas, eu boto entre aspas, porque esses caras cada hora decidem uma coisa, que são as autoridades públicas que têm né, os seus profissionais de saúde liberando, né? E ele tá falando, então ali vai, ele tá dizendo que tem condição, então vai, não vai mexer na questão também da isonomia, né? E ele lembrou, assim, muito bem, né? E só nessa questão que a gente estava falando aqui, antes de dar uma lida aqui na rapaziada, dos clubes ameaçarem de não entrar em campo, irmão, assim, eu, sendo bem sincero, acredito que dificilmente eles vão fazer isso. A gente viu a postura do Grêmio, não vou entrar em campo, não jogo. O Flamengo amparado juridicamente, o jurídico chegou e falou, irmão, não faz isso, vai dar M. E a mesma coisa, os clubes não têm força para chegar e falar assim, olha, não jogo. Não tem, não tem. A CBF corre risco de punição pela FIFA e os clubes, imagina, os clubes do Brasil todos sem disputar uma Libertadores ano que vem, quero ver. Eu desafio aos clubes lá do Conselho Técnico a não entrar em campo. Desafio, eu quero ver. São macho pra caramba, quero ver. Não entre em campo na próxima rodada do Brasileiro. Amanhã vai ter público, não entre em campo. Desafio vocês aqui, os jurídicos de vocês falarem que vocês podem fazer isso. Não podem. E mais, são frouxos e não vão fazer. Grêmio voltou atrás, Atlético Mineiro, que entrou na onda também, voltou atrás, Cuiabá também voltou atrás, e mais, vários clubes da Série B estão conseguindo a mesma eliminar. O Cruzeiro, inclusive, hoje também saiu a decisão a favor do Cruzeiro, que já tinha eliminado o STJD, e vai ter jogos... Oi? O Cruzeiro já tá jogando com o público. Então, o Cruzeiro já tá jogando com o público, que teve a mesma eliminar, fizeram o mesmo pedido e negaram. Então, assim, é isso que a Paula falou, o Flamengo é malvado, não sei o quê. Atlético jogou com o público, não vi ninguém dizer aqui que o Atlético... Túlio, se a gente for falar de Atlético, que eu acho que, assim, de todos, foi a postura mais feia para mim. Porque o Atlético teve a mesma liminar, e aí eu vou fazer o pessoal voltar um pouquinho, né, no paralelo. Flamengo no Mané Garrincha, né, contra o Olímpia. 11 mil pessoas. Quem olhava, você falava, não tem 11 mil nunca. Parecia meia dúzia de gatinho pingado, né? Por quê? O protocolo, que inclusive foi elogiado pelo secretário de Saúde do Rio, foi bem feito, né? Eu acho que vale a gente elogiar. A torcida foi espalhada o suficiente, no entanto que você nem dizia que tinha 11 mil lá dentro. Parecia muito menos. Por quê? Os setores foram bem organizados, foi tudo bem organizado. Atlético Mineiro, com a mesma liminar, foi jogar contra o River. Nunca que aquele Mineirão tinha 18 mil. Se o Mineirão tinha 18 mil, eu já pisei na lua e voltei. O Mineirão tinha no mínimo uns 30 mil cabeça. Protocolo nenhum. O estádio lotado. Inclusive, se a produção... Vou fazer um pedido meio complicado, mas a produção é braba, ela vai conseguir. Se a produção conseguir pegar para mim a foto do estádio de Atlético Mineiro e River, para quem não viu, porque eu acho que todo mundo deve ter visto, mas pra gente mostrar aqui, os caras, tudo grudadinho assim, ó, um no outro, todo mundo sem máscara, protocolo nenhum, lotaram lá, entendeu? Aí o Atlético vai brigar junto com os clubes pra suspender a eliminado do Flamengo, aí ele é trucidado, nitidamente, né, nas redes sociais, volta atrás, né, emite um comunicado. Aí, se aí tem 18 mil pessoas, eu sou atriz global, pô. Para. Aí o cara, com a mesma liminar, com o mesmo direito, vem a público falar que era contra, aí toma porrada, volta atrás, fala que por questões de coerência, já que a gente teve a liminar também, a gente tá saindo da briga, coerência nenhuma. Só porque tomaram bronca nas redes sociais. Aí, por isso que voltaram atrás. Aí é muito fácil. Quando o São Paulo liberar, aí eu quero ver, né? O chororô. A hora que São Paulo liberar... Agora quem vai desafiar sou eu, Túlio. A hora que São Paulo liberar público, eu quero ver se vai ter choro e ranger de dentes dos outros clubes. Espero.